Bom dia, vocês estão no canal Zooming In. Por que o comunismo não é tão odiado quanto o nazismo? Quando as pessoas descrevem indivíduos ou regimes que consideram maus, por que eles usam os termos nazista ou fascista, mas nunca comunista? Dada a quantidade incomparável de sofrimento humano que os comunistas causaram, por que comunista é um termo que causa menos repulsa do que nazista? Os comunistas mataram 70 milhões de pessoas na China, mais de 20 milhões na União Soviética, não incluindo cerca de 5 milhões de ucranianos e quase 1 em cada 3 cambojanos. Os comunistas escravizaram nações inteiras, como a Rússia, o Vietnã, a China, os países da Europa Oriental, a Coreia do Norte, Cuba e grande parte da Ásia Central. Eles arruinaram a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, por que o comunismo não tem a mesma reputação terrível que o nazismo? Razão número 1. Existe simplesmente uma ampla ignorância do registro comunista. Enquanto a direita e a esquerda detestam o nazismo e ensinam sua história de atrocidades, a esquerda, com exceção de liberais tradicionais como Harry Truman ou John Fitzgerald Kennedy, nunca detestou o comunismo. E como a esquerda domina a academia, quase ninguém ensina a história do mal perpetrado pelo comunismo. Razão número 2. Os nazistas foram responsáveis pelo Holocausto. Nada corresponde ao Holocausto como realização real do mal. Encarcerar todos os homens, mulheres, crianças e bebês judeus no continente europeu e enviá-los para morrer em câmaras de gases é sem precedentes e sem paralelo. Os comunistas mataram muito mais gente que os nazistas, mas nunca se igualaram ao Holocausto na sistematização do genocídio. A singularidade do Holocausto e a enorme atenção dada, com razão, a ele, ajudaram a garantir que o nazismo tenha um nome pior que o comunismo. Razão número 3. O comunismo é baseado no que muitos consideram boas teorias. O nazismo, por outro lado, é baseado em teorias hediondas. Os intelectuais em geral, incluindo, é claro, aqueles que escrevem a história, são seduzidos pelas palavras, tanto que consideram as ações menos significativas do que as palavras. Por esse motivo, eles não concentraram quase tanta atenção nas ações hediondas dos comunistas quanto nas ações dos nazistas. Eles descartam os males dos comunistas como perversões do verdadeiro comunismo. Mas eles consideram as atrocidades nazistas como os resultados lógicos e inevitáveis do nazismo. Razão número 4. Os alemães expuseram completamente os males do nazismo, assumiram a responsabilidade por eles e tentaram espiá-los. Os russos, no entanto, não fizeram nada disso, com as atrocidades cometidas por Lenin ou Stalin. E no que diz respeito a Stalin, como afirma o historiador inglês da Universidade de Londres, Donald Rayfield, as pessoas ainda negam o Holocausto de Stalin. A China expôs ainda menos o maior assassinato em massa de todos, aquele realizado por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung continua sendo reverenciado na China até hoje. Toda cédula de dinheiro chinesa tem sua foto. Até que a Rússia, a China, o Vietnã, o Camboja, a Coreia do Norte e Cuba reconheçam os males que cometeram sob a bandeira do comunismo, os males desse sistema hediondo permanecerão menos conhecidos do que aqueles cometidos por Hitler. Razão número 5. Os comunistas assassinaram principalmente seu próprio povo. Os nazistas, por outro lado, mataram muito poucos companheiros alemães. Pelo que temos visto, a opinião mundial considera geralmente o assassinato de membros do próprio grupo muito menos digno de nota do que o assassinato de outros grupos. É por isso que, por exemplo, os negros que matam milhões de compatriotas negros na África quase não chamam a atenção da opinião mundial. E razão número 6. Na visão da esquerda, a última boa guerra foi a Segunda Guerra Mundial, a guerra contra o nazismo alemão e o fascismo italiano e japonês. A esquerda não considera guerras contra regimes comunistas como boas guerras. Por exemplo, a guerra americana contra o comunismo vietnamita é considerada imoral e a guerra contra o comunismo coreano e seus apoiadores comunistas chineses é simplesmente ignorada. Até que a esquerda e todas as instituições influenciadas por ela reconheçam o mal do comunismo, continuaremos a viver em um mundo moralmente confuso.
Enquanto isso, todas as pessoas de bem devem às vítimas do comunismo aprender o que lhes aconteceu. Ainda pior do que ser assassinado ou escravizado é um mundo que nem sabe o que ocorreu. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe.